Quando entra no noticiário, o BG começa repercutindo os desdobramentos relacionados à tragédia ocorrida na BR-116 em Teoflotone, no Vale do Mucuri. A gente tem falado disso aqui no Jornalismo da TV Leste, né? Pois é, o assunto ganhou espaço nos noticiários locais, até nos noticiários internacionais, né? Dada a envergadura dessa tragédia, desse acidente, né? Na primeira reportagem dessa edição, você vai conferir que o motorista da carreta envolvido nesse acidente aí, ele se apresentou à Polícia Civil na cidade de Teoflotone. Ele saiu do local depois da batida e a reportagem você vê aqui, pode balançar. Com o rosto coberto, Arilton Bastos Alves, de 41 anos, deixou a delegacia pela porta da frente em Teoflotone. Ele foi colocado no carro dos defensores dele sem falar com a imprensa. O advogado diz que o cliente não provocou o acidente, que a causa foi falha mecânica de outro veículo. O que aconteceu, infelizmente, não foi uma falha humana, foi uma falha mecânica que está sendo objeto de investigação e de perícia, e que no seu devido tempo será publicado aí para a imprensa e no processo o resultado dela. Na nossa visão, a falha mecânica foi do ônibus, que estourou o pneu, invadiu a mão direção do nosso cliente, que é o condutor da carreta, e acabou ocasionando o acidente. Imagem do circuito de segurança mostra o momento em que a carreta com 2 pedras de granito passa sentido Governador Valadares. Reparem que a parte traseira do veículo está inclinada. A pedra atingiu o ônibus, que virou uma bola de fogo. O advogado diz que o cliente tentou desviar do ônibus após o suposto estouro de pneu do coletivo. No momento que o ônibus invadiu a mão direção dele, ele teve que fazer um leve movimento para a direita para tirar o cavalo mecânico para não colidir com o ônibus. Então, nesse momento, como se trata de uma carreta bitrem, acabou que o ônibus colidiu com o semi-reboque, o segundo semi-reboque, que fica ao final. A pedra que atingiu o ônibus foi removida pela Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil. Ela foi levada para a pesagem e apresentou cerca de 31 toneladas, segundo o policial. Estamos aqui agora com a pedra que se desprendeu, do semi-reboque lá no fatídico acidente. Fizemos aqui uma pesagem extraoficial aqui. Essa pedra chegou ao total de 31 toneladas e meia. Ainda ficaram alguns fragmentos lá no local que também serão adicionados aqui, e falta a pesagem também da primeira pedra da carreta. O motorista teve a CNH dele suspensa por se negar a fazer teste com etilômetro ao passar por uma blitz da Lei Seca na Polícia Militar de Mantena, no Vale do Rio Doce. O advogado dele diz que a Justiça do Espírito Santo decidiu por restabelecer a condição dele de poder dirigir. A CNH não está suspensa. A CNH ele tem uma decisão judicial que revogou a suspensão da CNH. Ele está perfeitamente habilitado, apto a dirigir. A PRF suspeita que as 2 pedras transportadas no veículo estavam acima do peso máximo permitido, de acordo com o policial rodoviário. A PRF continua nos levantamentos. Muito provavelmente, repito, muito provavelmente vai dar um excesso de peso aí, em torno de 20 toneladas aí no conjunto veicular aí na carreta. Advogado do motorista diz não ter conhecimento sobre o excesso de carga na carreta. Sobre o excesso de carga, não nos foi apresentado nenhuma prova sobre isso. No depoimento hoje, perante a autoridade policial, não nos foi apresentado nenhum documento nesse sentido. Então nós não tivemos vista disso, não temos condições de nos pronunciar sobre esse suposto excesso de carga. Excesso de velocidade da carreta pode ser outro fator que tem influenciado na tragédia, segundo o PRF. O documento de trânsito do veículo estabelece limite ao motorista, segundo o PRF. A velocidade no que consta na fita do tacógrafo é em torno de 90 a 95 km por hora, E essa carreta tinha uma AET, Autorização Especial de Trânsito, com limite de velocidade de 80 km por hora. Advogado de Arilton alega desconhecer possível excesso de velocidade praticado pelo cliente. Não nos foi apresentado nenhuma prova de excesso de velocidade e também não foi nos apresentado nenhuma prova de excesso de perigo. Advogado da empresa responsável pelo veículo diz que só vai se manifestar sobre as investigações perante a Justiça. Hoje foi prestado o depoimento do motorista e assim que for prestado o depoimento da empresa, eu me comprometo a estar prestando esclarecimentos porque nós estamos na fase investigativa.